Você já parou para pensar que uma das cenas mais emocionantes dos evangelhos talvez não tenha começado com um galo? Todo mundo conhece a história. Jesus olha para Pedro e diz: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Horas depois, Pedro faz exatamente isso. O galo canta e Pedro chora. Mas e se eu te dissesse que há séculos estudiosos debatem se aquilo era mesmo um animal? Se o galo era uma expressão, um toque de trombeta ou até um símbolo espiritual? Hoje a gente vai abrir essa cena por inteiro. Vai passar pela filologia, pela arqueologia, pela tradição judaica e pela teologia cristã. E no final, você vai descobrir que por trás de um detalhe aparentemente simples, existe uma história muito mais densa do que parece. Fique comigo até o final. Vamos começar. Os 4 evangelhos registram essa profecia, mas tem uma diferença que quase ninguém nota. Em Mateus, Lucas e João, Jesus diz simplesmente: "Antes que o galo cante." Mas em Marcos, que muitos estudiosos consideram o evangelho mais antigo, a frase é diferente, é mais específica. "Antes que o galo cante 2 vezes." 2 vezes. Um detalhe pequeno, mas que muda a leitura inteira. Por que essa diferença existe? Seria Marcos preservando uma memória mais antiga, mais crua? Ou os outros evangelhos simplificaram para harmonizar o relato? Seja como for, esse detalhe já nos diz algo importante. A cena foi transmitida com variações, e isso abre espaço para muitas perguntas. A interpretação mais tradicional é também a mais direta. Foi um animal real, um galo de carne e osso. E essa teoria tem fundamento sólido. Galos eram comuns no Oriente Médio Antigo. Jerusalém tinha áreas urbanas e rurais próximas. O canto do galo marcava naturalmente o fim da madrugada. Era um relógio vivo que todo mundo conhecia. Então, Jesus estaria dizendo, na prática: "Antes do amanhecer, você me negará 3 vezes." O detalhe não seria zoológico, seria temporal e emocional. Porque pensa no peso disso para Pedro. Ele não teria nenhuma noite inteira. Antes mesmo de o sol nascer, ele já teria falhado. Essa é a leitura mais aceita historicamente. E tem uma razão simples. Os evangelhos narram o evento de forma direta, sem indicar nenhum simbolismo oculto. Os primeiros leitores, vivendo num mundo de galos e amanheceres, provavelmente entenderam como o que parecia ser um galo. Mas aqui a história começa a complicar. No mundo romano e judaico, a madrugada era dividida em vigílias, e uma delas tinha um nome específico: Galicinium. Em latim, o canto do galo. Era uma faixa de tempo, aproximadamente entre 3 e 6 da manhã. Não um animal, 1 hora. Então Jesus poderia estar usando uma expressão idiomática, uma referência horária que qualquer pessoa daquele tempo entenderia imediatamente. "Antes do Galicinium, você me negará 3 vezes." Nessa leitura, talvez nem precisasse haver um galo literal. A força da profecia estaria na urgência. Você tem poucas horas, e mesmo assim, vai falhar. E aqui chegamos numa das teorias mais provocativas e também mais debatidas. Alguns pesquisadores modernos sugerem que galo poderia ser uma referência ao toque de trombeta usado pelos soldados romanos ao final de uma vigília noturna. Uma espécie de alerta militar que cortava o silêncio da madrugada e anunciava a troca de guarda. Essa teoria ganha força quando você considera o contexto. Jerusalém estava ocupada. Havia soldados romanos por toda parte. Àquela hora da noite, naquele pátio onde Pedro estava se aquecendo perto do fogo,
o toque militar seria um som familiar, quase inevitável. Então, o galo não seria um bicho, seria o exército. É uma teoria intrigante, mas a maioria dos historiadores tem reservas. Os evangelhos foram escritos num contexto judaico-grego. O termo que usam remete claramente a um animal. E o impacto emocional da cena, Pedro ouvindo aquele som e desmoronando, parece pedir algo mais visceral do que uma trombeta militar. Possível, mas improvável como única explicação. Existe ainda uma teoria baseada em tradições judaicas antigas. Alguns rabinos afirmavam que criar galinhas dentro de Jerusalém era desencorajado. A razão era ritual. Galinhas remexem o chão e poderiam contaminar áreas consideradas puras. Daí surgiu uma pergunta que parece pequena, mas gerou muito debate. Se não era permitido ter galos na cidade, então, o que Pedro ouviu? Essa dúvida alimentou leituras simbólicas e militares, mas a maioria dos estudiosos modernos pondera que a proibição não era absoluta, que áreas periféricas de Jerusalém certamente tinham animais, e que o canto de um galo nas redondezas, numa madrugada silenciosa, seria perfeitamente audível a qualquer um. Então essa teoria não elimina o galo, ela só o move um pouco para fora dos muros. Mas tem uma leitura que vai além de tudo isso, que não pergunta, era um galo ou não era, mas pergunta o que aquele símbolo significa. Em muitas culturas antigas, o galo representava o despertar, a vigilância, o fim da noite e o começo do dia, o momento em que a escuridão não tem mais onde se esconder. E Pedro estava adormecido. Não fisicamente, ele estava acordado, se aquecendo no pátio. Mas espiritualmente, ele dormia. Horas antes, tinha jurado que morreria por Jesus. E ali, diante de uma criada, negou o homem 3 vezes. O galo não apenas marcou a hora, ele acordou Pedro para si mesmo. É por isso que em Lucas, e só em Lucas, aparece um detalhe que não existe nos outros evangelhos. E o Senhor, virando-se, olhou para Pedro. Pedro não quebrou apenas porque ouviu um som. Ele quebrou porque cruzou o olhar de Jesus. E naquele olhar, todo o peso da profecia desabou de uma vez. O galo apenas marcou o instante. O olhar foi o que destruiu Pedro e o que começou a reconstruí-lo. Então, foi um galo de verdade? A resposta honesta é: provavelmente sim. Mas não só isso. O que os estudiosos hoje tendem a pensar é que o texto funciona em vários níveis ao mesmo tempo. Havia provavelmente um animal real, num contexto em que aquele canto também funcionava como marca temporal. E os evangelhos aproveitaram tudo isso para construir um momento de densidade dramática e espiritual raramente igualado na literatura antiga. O detalhe do 2 vezes em Marcos talvez preserve uma memória específica. O olhar de Jesus em Lucas aprofunda a cena numa direção que nenhum som poderia alcançar sozinho. E o que é mais fascinante de tudo, a Bíblia não para explicar o galo. Ela não diz se era literal ou simbólico. Ela simplesmente deixa aquele som cortar a madrugada e deixa Pedro chorar. Às vezes, as histórias mais verdadeiras são as que não se explicam. Elas só acontecem. Se você gostou deste vídeo, deixe o like, compartilhe com quem curte esse tipo de conversa e se inscreva no canal para não perder os nossos conteúdos. Até o próximo vídeo.